Vamos dar continuidade hoje, terça-feira, à nossa ideia lá das estruturas, da educação e nos níveis de modalidades, nos níveis educacionais. Nós já tratamos o percurso histórico, já entendemos como chegamos até a Constituição de 88. Posterior a isso, nós chegamos à LDB. E a partir daí nós vamos pensar nos níveis e modalidades de ensino. Eu lembro vocês que o material dessa aula já está na plataforma. Caso vocês tenham dúvidas, caso vocês não tenham acesso, por favor, me avisem o quanto antes, para que a gente pense e possa deixar na plataforma para vocês o material, certo? Esse material que vai nos ajudar a conduzir a nossa aula da melhor maneira e que, na verdade, vocês vão lembrar que esse livro a gente já usou no nosso primeiro encontro e vamos continuar permanecendo com eles até o último encontro, tá certo? E aí, eu quero começar a nossa aula de hoje refletindo um pouquinho do que Rui Barbosa colocou isso há algum tempo atrás, faz tempo que Rui Barbosa nos deixou. Ele foi um grande teórico da língua portuguesa e também da educação nacional. E ele dizia assim: de tanto ver vencer as nulidades, de tanto ver crescer as injustiças, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos homens, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Rui Barbosa reflete isso em um momento bem penoso da história nacional, da política nacional, e diz muito do que nós queremos dizer hoje. Diz muito de todo o sistema político que percorre a educação nacional. Rui Barbosa coloca isso de forma geral, e eu puxo a brasa, a sardinha da educação. Não é? Eu puxo essa reflexão para nós imaginarmos o que seria de fato da educação nacional se houvessem os investimentos que nós necessariamente buscamos para a educação nacional. Como é que seria esse reflexo de investimento, esse reflexo de formação dentro das nossas escolas? Porque a gente sabe que há uma parcela de culpa dos gestores municipais, estaduais, federal, mas nós sabemos também que há uma certa parcela de culpa do professor, que não se aprimora, que não busca melhorar-se, que não busca novas metodologias. Então, há essa possibilidade de reflexão para que a gente imagine a ideia de não ver valer, de não ver mais alto e mais forte do que a educação, a injustiça, as nulidades, a desonra. Então, eu trouxe essa frase de Rui Barbosa porque nós estamos trabalhando diretamente com legislação nacional e eu acredito que o professor ele deve estar munido não de armas, mas sim de livros, e que esses livros eles possam nos dar o discernimento crítico do fazer e do entender pedagogicamente falando a educação nacional. Então, nós vamos partindo dessa proposta de refletirmos a educação nacional, de refletirmos Rui Barbosa, de refletirmos todo esse contexto de desenvolvimento humano, de desenvolvimento cultural, social, socioemocional, cognitivo. Nós vamos pensar nas modalidades de ensino. E para cada modalidade de ensino, gente, que nós nos dispomos a trabalharmos, nós precisamos pensar no fazer e no executar pedagógico. Por isso, uma aula toda especial para isso. Cada modalidade de ensino tem a sua própria metodologia, tem sua própria pedagogia, tem seu próprio grau de complexidade, tem que ter um determinado conhecimento do professor para que ele não faça de qualquer jeito e principalmente que ele obedeça o ritmo de aprendizagem dos seus alunos. Ele não faz baseado somente em achismos, ele faz baseado em ciência. E esse cientificismo ele deve vir acompanhado de uma preocupação de fazer acontecer
como a criança da educação infantil aprende, como a criança do ensino fundamental inicial aprende, como do ensino fundamental aprende, do ensino médio. Será que a criança que tem necessidade especial, ela aprende do mesmo jeito que essas passam por essa educação básica também? Será que os indígenas, eles aprendem no mesmo contexto social que essas pessoas aprendem? Então, assim, eu preciso conhecer a realidade da minha escola, eu preciso conhecer a realidade dos meus alunos para que eu me constitua professor, e aí seriam outras aulas, vocês viram isso mais no primeiro bloco, de uma questão de encontrar-se enquanto professor, para que eu possa teoricamente transformar a minha prática de acordo com qual contexto eu estou adentrando. Vocês, ao longo de todo o percurso educacional de vocês, da graduação até os pós-doutorados, vocês vão ouvir falar em Paulo Freire. Paulo Freire dizia muito que nós precisamos conhecer o contexto histórico, social, emocional dos nossos alunos para conseguir ensinar. E eu digo mais, nós precisamos conhecermos a nós mesmos, as nossas etapas de professores, para que a gente consiga pensar e executar o plano de metodologias que possam conduzir a um procedimento, a uma postura, a uma metodologia que possa fazer com que os meus alunos aprendam. Então, percebam, quanto mais eu penso na educação, mais eu imagino a complexidade que é educar. Não é chegar em uma sala de aula, não é fazer um curso superior, não é, porque se fosse um curso superior seria muito fácil, né, minha gente? Quanta gente formada não tem aí? Mas não é só isso. Você precisa ter a sensibilidade. Paulo Freire também dizia que sem amor não existe educação. Ah, professor, meu trabalho é por dinheiro também. A gente não dá aula, a gente vende aula. Mas o que Freire colocou é que eu não tenho que pensar em um amor romantizado é nos romances, é na vida amorosa. Eu preciso pensar em um amor de dedicação, um amor que oriente o meu fazer, um amor que me impulsione fazer melhor. E aí eu encontro inúmeros professores que vivem a educação sem amor. Não amor romantizado, não amor dos romances, dos livros, das nossas vidas pessoais, mas um amor que te instiga, um amor que queira que você saia do mesmo lugar e queira que as pessoas que estejam próximas a você melhorem de vida também. Então, perceba como Freire, ele nos coloca num ponto de impulso, impulsionar à frente esse nosso momento, esse nosso fazer pedagógico. E aí, eu tenho aqui os níveis e as modalidades de ensino. Como eu disse, vocês vão ter esse material na plataforma que vocês podem acompanhar a cada slide. E podem também, se pedirem também, eu coloco no grupo, tá bom? O sistema educacional brasileiro ele é dividido em educação básica e educação superior. Percebam, nós temos todo um sistema educacional nacional. Esse sistema ele nos conduz de duas formas. O educacional básico e o superior. O básico, já diz o nome, é a educação que vai perpassar entre a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A educação infantil, gente, ela hoje está baseada na Base Nacional Comum Curricular. Aliás, toda a educação básica está sofrendo umas alterações, umas diferenciações em relação às suas nomenclaturas, ao seu fazer pedagógico, principalmente ao seu fazer curricular, porque está orientada agora pela base comum curricular. Essa base comum curricular, ela perpassa desde a educação infantil até o ensino médio, certo? Essa ideia da base, ela nos conduz a quê? A imaginarmos que nós temos, sim, etapas a serem seguidas e que se complementam em relação a isso. Ela é dividida entre educação infantil, que vai versar sobre os direitos de aprendizagem e desenvolvimento da criança. Depois, o que a gente chamava de conteúdo na educação infantil, nós vamos chamar de campos de experiência. Esses grandes campos de experiências, eles são subdivididos,
certo? Para que eu possa trabalhar com a criança pequena, com as crianças, etapas do desenvolvimento de forma mais abrangente, mais organizada, mais voltada para o desenvolvimento do ser, não o desenvolvimento da leitura e da escrita, como muitas pessoas acham, né? Muitas pessoas acham que a educação infantil é uma base somente para a leitura e escrita. Não é, não deve ser. A educação infantil é a constituição inicial do ser social, do ser cultural. A criança chega na escola, minha gente, com uma carga cultural muito forte, mas é a partir da escola que acontece uma quebra de costumes, uma quebra de rotina. E é muito importante para que a criança se constitua enquanto ser humano e enquanto ser social, essa quebra, esse início de troca de experiências. Por isso, campos de experiência. Campos de experiências no eu e o outro, e o nós, nas artes, na linguagem, mas não a linguagem escrita, ainda uma linguagem oral. E aí nós temos a divisão. Lembrem que a gente costuma dizer infantil 1, infantil 2, infantil 3, creche 1, creche 2, creche 3. A BNCC, ela traz apenas 3 divisões na educação infantil, certo? De 0 a 1 ano e 9 meses, nós temos os bebês. De 0 a 1 ano e 9 meses, nós temos os bebês. Aqui no Piauí, só tem 1, 2 cidades que trabalham com essa modalidade de ensino na rede pública. Aqui em Parnaíba, a gente tem umas escolas que trabalham com esse nível de ensino, com essa idade. Mas elas são particulares. Públicas, a gente só tem, acho que Teresina e Tanque do Piauí, se eu não me engano. Salvo engano, Tanque do Piauí. Depois de 2 anos a 3 anos e 9 meses, nós temos as crianças bem pequenas. Crianças pequenas, bebês, crianças bem pequenas, de 2 a 3 anos e meio. E de 4 anos a 5 anos e 11 meses, nós temos as crianças, certo? Essas crianças, as crianças pequenas. Essas crianças, elas já estão na fase do agrupamento da verbalização, da oralidade, da interação com os outros. E aí a gente encontra um poder fazer mais pela base da educação infantil. E aí nós temos bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas que vão formar essa educação infantil diferentemente do que a gente tinha anteriormente. Essa hoje é a configuração, certo, da educação infantil na educação nacional. Nós temos, depois da educação infantil, uma ponte para o ensino fundamental. Esse ensino fundamental, ele também vai servir de base para o ensino médio. Eles têm, gente, uma interdependência entre si. A educação infantil serve de base para o ensino fundamental, o ensino fundamental serve de base para o ensino médio e o ensino médio deve servir de base para o ensino superior e para a educação profissional. De forma que, unificando todos, a gente tem o que a gente chama de educação básica, certo? O ensino fundamental, ele é dividido, ele está organizado em áreas do conhecimento, certo? Essas áreas do conhecimento, cada área do conhecimento, elas têm uma competência específica de cada área. A área das linguagens, a área da matemática, a área das ciências naturais, ciências humanas e ensino religioso. São 5 grandes áreas do conhecimento para que os alunos estejam pertinentes, sejam incluídos pertinentemente a cada área e a cada conhecimento científico angariado junto da história da humanidade durante todos esses longos séculos que nós cá estamos nessa sociedade. E aí, das competências específicas de cada área, nós temos os componentes curriculares. Aquilo que nós chamávamos de disciplinas, hoje nós chamamos de componentes curriculares. Esses componentes curriculares estão subdivididos nas áreas de conhecimento. Por exemplo, português, área de linguagens, desculpa. Na área de linguagem, eu tenho língua portuguesa, língua inglesa, tenho
arte e educação física, porque língua inglesa e língua portuguesa trabalham com a linguagem oral e escrita, as artes e a educação, a arte trabalha com a linguagem visual, com a linguagem artística, e a educação física trabalha com a linguagem corporal, facial. Então, o que se trabalha em relação à linguagem, trabalha-se dentro das áreas de linguagem, certo? Lá no ensino médio, a gente vai ter mais um componente dentro dessa grande área, que é o espanhol, mas no ensino fundamental a gente só tem essas. Na área de matemática, temos só matemática como ciência exata, tá bom? Na área de ciências naturais, no ensino fundamental, é só ciências naturais, porque é o que a gente chama de ciências. Na área de ciências humanas, nós temos história e geografia. E na área de ensino religioso, uma grande área também chamada de ensino religioso, que é quando eu unifico a história da arte, a história da humanidade, a história das grandes religiões, dentro de um processo de mecanismo de valorizar e entender como se dá o processo da educação religiosa de acordo com os direitos humanos, com a valorização dos direitos humanos. Então, esses componentes curriculares vão ter também as suas competências específicas. Cada componente, cada grande área do conhecimento tem as suas competências e cada grande componente tem as suas competências, que são o que nós chamávamos de objetivos gerais. Vejam que aumentou um pouquinho da complexidade do entendimento, porém não mudou o que eu penso sobre as idades, porque enquanto eu estou organizando isso de forma coerente, eu estou pensando em desenvolvimento cada vez mais amplo em relação à profissionalização, à inserção social desse ser humano, à inserção cultural desse indivíduo. E aí, o ensino fundamental, ele se autodividiu, tá? O ensino fundamental era apenas um, que era ensino fundamental, aí tinha gente que chamava do 1 e do 2, do menor e do maior, não existe mais essa nomenclatura. A nomenclatura agora é o ensino fundamental, anos iniciais do 1º ao 5º e os anos finais do 6º ao 9º. Por que essa divisão, professora? 1º ao 5º, 6º ao 9º? Porque, gente, são metodologias diferenciadas. Você tem inicialmente crianças, certo? Saindo da educação infantil, que vão atingindo a maturidade biológica e vai passando da infância para a adolescência. E aí, quando nós chegamos ao 6º ano, nós temos adolescentes de 11 anos, certo? Então, eles estão separados por idades biológicas. E aí eu digo a vocês, o percurso normal é esse, mas o índice de repetência, o índice de desistência no ensino fundamental é gritante. Então, a gente precisa ter um trabalho assim mais minucioso nessa fase do 5º para o 6º ano, porque é exatamente nessa fase que a escola perde todo o sentido para o aluno. O aluno não vê mais sentido na escola, por que ele está ali? Fazer o quê? São tantas perguntas, tantos questionamentos, e o professor não é mais capaz de responder a isso, que ele acaba desistindo. Então, a gente precisa pensar nesse segundo ponto da relação do ensino fundamental inicial com o final. E aí, esse ensino fundamental, ele vai estabelecer o seu planejamento como as unidades temáticas, os objetos de conhecimento e as habilidades. Isso tudo, planejamento, organização, que vai ser pensado dentro da execução das ações do professor diante das necessidades do aluno, diante da sua vivência cultural do seu alunado. E aí nós temos o ensino médio, né? Não se preocupem, eu sei que são muitas informações, mas a aula vai ficar gravada para vocês assistirem quantas vezes vocês precisarem. Eu não posso me estender muito nessas explicações, porque geralmente a aula gravada ela é menor, né? Precisa ser menor, eu que não consigo falar menos. E o assunto ele é muito complexo para não explicar tudo, tá bom? O ensino médio ele está muito parecido com o ensino fundamental na sua constituição. Porém, a gente desassocia algumas áreas,
certo? A gente acrescenta alguns componentes curriculares no ensino médio porque há uma complexidade maior, eles estão mais velhos, então eu preciso de uma complexidade, de um nível de profundidade maior, mais discursiva, certo? E aí, a área da linguagem eu acrescento o espanhol, tá? Na área da linguagem eu acrescento o espanhol. Na área das ciências humanas eu acrescento sociologia e filosofia. E o ensino religioso fica junto com as ciências humanas. Eles entendem que nessa proporção, nessa configuração do ensino médio, as crianças tenham, os adolescentes, os indivíduos, eles tenham outros interesses. E principalmente quando vai chegando mais perto do terceiro ano, o interesse deles é maior em saber, em querer pensar numa profissionalização. Por isso que a gente tem hoje a ideia do novo ensino médio, que é a busca exatamente do empreendedorismo, do firmar-se enquanto profissional. Por isso que existem, durante toda a base comum curricular, gente, vai ser pensado em uma competência, em um quadro de competências gerais, são 10 competências, que vão orientar para que o aluno receba toda a educação, desde a educação infantil até o ensino fundamental, uma educação que o conduza ao ensino profissional, que o conduza a pensar-se enquanto profissional da educação, certo? Desculpa, enquanto profissional da sociedade. Tá? A gente não sabe se ele vai ser professor, se ele vai ser algum educador, mas a gente sabe que ele vai ser um ser social, ele é um ser social, que precisa ser respeitado como tal, pensado como tal e se organizar como tal também. Então, eu apresentei para vocês a educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais, anos finais e ensino médio. E nós temos a educação superior. Vocês hoje fazem parte da educação superior, mas vocês já passaram pela educação básica. Vocês são fruto da educação básica. Então, quando eu cumpro toda a carga horária da educação básica, quando eu passo por todos os níveis de ensino na educação básica, eu chego ao ensino superior. Eu chego à educação superior e o nome já diz, ele é superior à educação básica. No ensino superior, a gente tem uma divisão, mas que não necessariamente siga os mesmos passos, tá? Nós temos a graduação e as pós-graduações. O que diz respeito, quando eu falo a linearidade da educação superior, é exatamente essa. Eu, por exemplo, naturalmente se imagina que você faça uma graduação, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutor, né? Eu não fiz assim. Eu fiz as minhas graduações, passei logo no mestrado, e aí do mestrado, quando eu terminei o mestrado, foi que eu fiz as especializações. E na verdade, vocês percebem que as especializações vocês podem fazer quantas vocês quiserem. Eu já estou na 4ª especialização. Depois que eu terminei o mestrado, eu comecei a me dedicar às especializações e já fiz 4. Foi quando agora eu comecei o doutorado em Ciências da Linguagem, né? Havia começado um fora do país, mas como eu passei aqui no Brasil, eu comecei um aqui mesmo no Brasil, em Recife, tá? E a ordem necessária da pós-graduação é a seguinte: mestrado e doutorado. Sendo que a especialização você pode fazer em qualquer percurso tendo graduação, mas você só pode fazer mestrado se tiver graduação, só pode fazer doutorado se tiver mestrado. Então, para subir de nível, né, elevar-se de nível de escolaridade, nós precisamos ter a base do anterior, tá? Eu só posso fazer um pós-doutor se eu tiver um doutorado, independentemente da área. Então, no slide que é subsequente, vocês vão ver, né, essa divisão do ensino fundamental, da educação infantil. Eu esqueci de frisar para vocês, lembrei agora por conta do slide, que eu não estava acompanhando por esse slide, a educação de jovens e adultos, que é uma modalidade de ensino da educação básica,
que nos garante também aquelas pessoas que não tiveram processo biológico regular na escola, né, o desenvolvimento biológico regular na escola, ou que ficou reprovado, ou que desistiu e depois voltou, ou que casou, independentemente dos motivos, mas que perdeu os prazos de seguir normalmente o curso normal do ensino fundamental e do médio. Então, criou-se a educação de jovens e adultos, que tem metodologia própria e que parte também dessa educação básica. E, por exemplo, chegou aos 15 anos e ainda está no 6º ano do ensino fundamental, ele é direcionado para uma turma de EJA, certo? Educação de Jovens e Adultos de EJA, para que ele, em curto espaço de tempo, ele consiga alcançar a sua escolaridade. Como é que a EJA acontece? A EJA são 2 ciclos em um ano, por isso que ela acompanha a educação básica. Por exemplo, 1º e 2º ano, 3º e 4º ano do ensino fundamental e o 5º ano, né? E lá no ensino no fundamental final nós temos 5º e 6º, 7º, 8º e 9º ano. Então a gente tem essa ideia de juntar, de unificar, exatamente para as pessoas ganharem tempo, que já são adultas, têm maior discernimento, imagina-se que elas estudem mais. Então nós temos isso. E nós temos também agora a educação de jovens e adultos no ensino médio, 1º e 2º anos em um ano e o 3º em 6 meses. Então, em 1 ano e meio eu concluo o ensino médio, tá? Dentro dessa grande roupagem da educação básica, nós vamos enquadrar algumas modalidades de ensino. Níveis de ensino são educação infantil, fundamental e ensino médio. E nós temos também as modalidades de ensino. Por exemplo, a educação especial, que ela vai atender exatamente a um público de crianças, adolescentes e adultos que biologicamente não conseguiram acompanhar. Vejam que é diferente da EJA. A EJA são as pessoas que estão em distorção séria-idade, que por algum motivo não acompanharam a turma que iniciaram, e aí eles são remanejados para a EJA para que eles possam garantir essa aprendizagem em menos tempo. A educação inclusiva, não. A educação especial são as pessoas que têm alguma necessidade especial e que precisam de algum suporte a mais, tá? Na sua escolarização. A educação especial, ela tem uma cadeira própria dentro dos cursos de pedagogia, porque as reflexões são inúmeras. Eu não vejo o processo de inclusão, eu, Ana Cristina, teórica, formadora de professores, professora da educação básica, professora do ensino superior, não vejo ainda o processo de educação inclusiva ser inclusivo, tá? Professora, mas acabaram as APAES, né? Deixaram de ser exclusividade das APAES, as crianças, e foram para as escolas regulares. Maravilhoso! O projeto era perfeito, tirar as crianças da segregação somente de uma APAE e deixá-la nas APAES com o processo educativo especial, porém colocá-las nas escolas para conviver com os outros. Gente, fizeram isso, mas não capacitaram o professor. Aí, ao tempo que eu digo que eu vou incluir, eu estou excluindo o professor. Eu estou excluindo os alunos que ali estão. Os alunos que necessitavam de atenção e de saberes diferenciados do professor, mas que infelizmente esse professor não tem, e não é só culpa dele. E infelizmente os nossos alunos vão ficar ali passando de ano por ano, que não podem ficar reprovados, mas sem o devido aprendizado, sem a devida inclusão no ciclo de conversas, no ciclo de convívio daqueles alunos que ali estão. Percebam que muito ainda precisa ser feito dentro das modalidades de educação básica no nosso país. Aí depois eu tenho o ensino técnico profissionalizante, que a gente já está conseguindo alinhar essa educação profissional e tecnológica no ensino médio. Prova disso são os IFES, né? O IFE, que é o Instituto Federal, ele trabalha com ensino médio profissionalizante ou técnico, como a gente gosta de chamar. Esse ensino técnico ele vai ser concomitante. Em um turno, ele faz o ensino médio normal e no outro turno ele recebe a educação profissionalizante, a educação técnica, que vai orientá-lo
para uma área específica. No IFE de Parnaíba, nós só temos exclusivamente a área técnica, né? Nós não temos outras áreas. Acho que a área mais humana que tem é turismo. E temos superior, temos química e temos matemática, tá? Cocal também já tem IFE. Eu acredito que Buriti precisava de um IFE já, porque é uma cidade grande que tem uma demanda imensa de alunos, mas ainda não chegou até Buriti, né? Nós temos outra modalidade de ensino, a educação indígena. Como eu disse, ela tem as suas peculiaridades, ela tem as suas nuances diferenciadas, porque a educação indígena, gente, achei bonito, um documentário que eu assisti, que dizia que a cultura dela, era uma índia falando, uma cacique falando, a cultura dela fez a nossa cultura. Nós somos frutos da cultura indígena. Como eu disse, nós somos frutos do índio, do negro, do europeu. E aí, essa cultura indígena ela não pode ser feita por qualquer pessoa, tem que ser uma pessoa especializada na cultura indígena. Por quê? Porque há nuances diferenciadas, há questões diferenciadas. Primeiro que qualquer tribo indígena, qualquer comunidade indígena, ela fala pelo menos 2 línguas. Ou nem fala o português, fala a sua língua materna, a sua língua mãe. E aí nós chegamos lá querendo ensinar o português, né, minha gente? Então a gente tem que saber, entender que por isso que eu disse no início, para cada modalidade de ensino eu tenho um jeito de ensinar diferente. Eu tenho condutas de ensino diferenciadas, tá? E aí eu tenho, depois a educação indígena, eu tenho a educação do campo. A educação do campo é uma tecla que a gente está quebrando. Está quebrando a tecla do computador, mas não está dando certo, né? É aquela educação multisseriada. Lá na cidade de Caxingó a gente conseguiu nuclear algumas escolas, mas ainda existem. Eu sei que Murici também está tentando fazer esse processo de nucleação. O que é a educação no campo? É a educação daquelas comunidades que estão no campo, mas que são muito seriadas. Então a gente tem que deixar de existir esse multisseriado. A educação do campo não vai deixar de existir, porque eu não vou tirar a escola do campo. Que tem também, assim como a educação indígena, as suas características, os seus conceitos, as suas idealizações, as suas crenças, os seus personagens. Mas a educação multisseriada, ela precisa ser repensada dentro do processo de educação no campo. E quando a gente fala de educação no campo, muitas pessoas tendenciam a confundir o campo com o multisseriado. E é bem distinto, certo? São questões distintas. Toda educação tem cidades, centros urbanos que trabalham com a educação multisseriada. O que é o multisseriado, para quem não conhece, é quando em uma sala eu junto mais de uma série. Vocês estão olhando para a professora de vocês que não enlouqueceu em uma sala multisseriada. Tá? Quando eu assumi a cidade de Caxingó, acho que eu já contei isso, porque eu conto isso para todo mundo, eu assumi uma turma em uma localidade do campo que tinha educação infantil, infantil 4, infantil 5, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto anos, juntos, no mesmo turno, na mesma sala. E eu não enlouqueci. Agora, acho que eu já tomei juízo, mas eu quase enlouqueço. Eram 7 séries, eu vivia pedindo para a secretária de educação para dividir a turma, mas ela não podia, dizia que não podia, porque só eram 17 alunos, aliás, 22 alunos, 17 ficou depois, eram 22 alunos e 7 séries. Como é que ela ia dividir? Aí eu queria dividir os maiores dos menores, né? Só que os maiores e os menores também não daria certo, porque tinha maior que estava no segundo ano, que não tinha aprendido. Aí vocês perguntam, professor, como é que eles aprendem 2 que não sabem? Também não sei não. E aí foi quando eu descobri o programa Palavras de Criança. Nessa Palavra de Criança, eu descobri as metodologias da educação no campo, e foi aí que eu comecei a ter um norteamento maior e melhor de
como organizar a minha prática, gente. Eu tinha saído da graduação de pedagogia, eu tinha passado em um concurso público, eu estava assumindo uma turma que eu não fazia a mínima ideia de como trabalhar. Por isso que eu tô logo avisando para vocês, viu? Pra vocês ficarem craques. E aí eu tenho a possibilidade da educação de jovens e adultos, educação especial, educação tecnológica profissionalizante, educação indígena, educação do campo, educação quilombola. A educação quilombola, ela é dentro dos quilombos formados ainda, nós temos ainda muitas comunidades quilombolas que são herdeiros diretos da cultura negra, certo? Apesar de nós não termos mais tanto, mas nós ainda temos, bem que Maranhão tem um dos maiores quilombos da nossa região, chamado Quilombo Canabrava. Ele é gigantesco, ele abrange de Santa Quitéria, Brejo até Chapadinha, é uma área territorial gigantesca. E aí, eu também preciso, para ser professora da educação quilombola, eu preciso ter peculiaridades específicas daquela cultura. Não preciso ter, eu não preciso ser negra para estar lá dentro, mas eu preciso conhecer para poder respeitar e saber qual a metodologia mais fácil de usar para que aquelas crianças aprendam. Para que aquelas crianças reconheçam-se quilombolas, reconheçam-se negras e a partir do processo educativo elas possam valorizar isso e ajudar e transformar a realidade dos seus semelhantes, certo? E aí nós temos um detalhe importante dizer para vocês que quais são as competências de cada uma dessas modalidades de ensino. A educação infantil, ela deve ser realizada pelos municípios, muito dificilmente ela é realizada pelo Estado, certo? Ela é realizada pelos municípios. O ensino fundamental também é de exclusividade dos municípios, sendo que em algum momento, por exemplo, Parnaíba tem sim o ensino fundamental, eu sei que Buriti também tem o ensino fundamental ofertado pelo Estado, mas não é via de regra, certo? É porque já tinha sido ofertado pelo Estado e aí eles não mudaram essa ideia, tá? Mas aos poucos eles estão acabando com essa organização do Estado cuidar do ensino fundamental. Aos poucos, ano a ano, vai passando essa responsabilidade aos municípios. Educação infantil, ensino fundamental é exclusividade dos municípios, quase que exclusividade. A educação infantil é exclusividade do município, o Estado não opera com a educação infantil. O ensino fundamental final somente, o Estado pode ofertar, mas geralmente são os municípios que ofertam educação infantil, fundamental inicial e fundamental final. O ensino médio, ele é exclusividade do Estado, o Estado não lida com outras modalidades, mas lida diretamente com o ensino médio, tá? E ensino superior pode ser Estado e pode ser governo federal. No caso dos IFES, que é uma instituição federal, mas é médio, né, nível médio e tecnológico e superior, nós também temos a intervenção do Estado. O único ensino médio ofertado pelo governo federal é nos IFES, certo? Então, há ainda essa ideia da responsabilização desses entes federativos em relação a essas modalidades de ensino. É de competência da União, podendo ser ofertado por estados e municípios, desde que estes já tenham atendido os níveis pelos quais é responsável em sua totalidade. Cabe à União autorizar e fiscalizar as instituições privadas de ensino superior. Caso o município se tenha feito muito bem em educação infantil, fundamental, médio e queira ofertar o ensino superior, que não é o caso em nenhum município, ele pode, mas ele deve ser orientado e gerenciado pelo governo federal, sempre, pelas instâncias do MEC e da CAPES, que vai ofertar e legalizar isso. Vejam, nós podemos criar faculdades, grupos universitários para ofertar o ensino superior nos municípios sem estar diretamente ligado com o governo federal. Porém, quem orienta isso é o governo federal. A Faculdade Dexter é um exemplo disso. A Faculdade Dexter foi criada
né? A partir de 2016, um grupo de professores se reuniu, começou a sonhar com isso, e partindo disso, começaram a pensar em fazerem uma faculdade. E aí abriu-se o processo no MEC, no Ministério da Educação. Quando abriu esse processo no MEC, eles tiveram todo um protocolo organizacional e pedagogicamente falando para seguir, seguiram, e aí esse segmento, esse sentido, deixou forte para que hoje criasse o grupo Dexter, né? O Instituto e a Faculdade Dexter, que primeiro foi instituto por trabalhar com pós-graduação e depois começou a trabalhar com graduação. Então, quem veio fiscalizar, quem veio monitorar, fazer uma avaliação do grupo Dexter foi o governo federal através do MEC, através de uma banca de avaliadores. Então, por aí vocês imaginem que nós somos gerenciados pelo próprio MEC. A educação brasileira conta com algumas modalidades de ensino já inseridas no que eu já havia falado, que é a educação especial, a educação à distância. Essa educação à distância, gente, ela é diferente dessa nossa. Nós estamos trabalhando em uma modalidade remota, tá? Nós não estamos trabalhando a educação à distância. Por quê, professora? Porque nós tínhamos os nossos encontros presenciais. Tá? Nós não usávamos a plataforma está sendo usada de maneira emergencialmente. O nosso curso ele é presencial. Diante da necessidade de adequação de metodologia, de adequação do uso da tecnologia para que todos nós ficássemos em casa sem nos arriscarmos a sair por aí, né, em consonância direta com o coronavírus, nós fomos obrigados a ficarmos em casa. Então, esse nosso momento aqui, ele é remoto. Ele está sendo gravado. Foi gravada a primeira aula no turno da manhã, da segunda-feira, e a segunda aula foi gravada na segunda-feira, no turno da tarde. Então, esse momento aqui, ele é assíncrono, ele não está seguindo a ideia de tempo que vocês estão nas suas casas agora assistindo, me assistindo. A educação à distância, ela acontece linearmente, né? Tem as disciplinas, tem as aulas que vocês precisam acompanhar no horário certo, porque existe uma plataforma que vai orientar isso, que vai guiar isso. Enfim, esse modelo que nós estamos usando a tecnologia não é bem educação à distância, é um ensino remoto, com metodologia remota, assíncrona. E a educação em EAD, ela é síncrona, né? Ela está acontecendo de acordo com o percurso do tempo, e a educação normal também, ela é síncrona. A educação profissional e tecnológica, nós já falamos, a educação indígena, a educação de jovens e adultos, a educação quilombola. Todas essas questões, elas são enquadradas dentro do fazer e do viver pedagógico, suas modalidades e níveis de ensino. A educação básica, ela tem por finalidade desenvolver o educando, assegurando a ele a formação comum, indispensável para o exercício da cidadania e fornecendo a esse cidadão, a esse estudante, meios para a progressão no trabalho e em estudos posteriores. Lembrem a ideia das competências, das habilidades, que eu preciso pensar de fato como é que eu quero esse meu profissional, de que forma esse profissional vai ser criado, de que forma esse profissional vai ser organizado para que ele seja inserido em um mercado de trabalho. A LDB instaurou o conceito de educação básica como direito da cidadania. Eu já disse na aula anterior, o Estado e a família, eles têm o dever de ofertar educação de qualidade aos seus filhos e os seus filhos têm o direito de ter essa educação de qualidade. Portanto, é dever do Estado, cobrindo as etapas sequenciais da escolarização, educação infantil, ensino fundamental e o ensino médio. Só é obrigação do Estado a educação que a gente chama de básica, certo? A educação superior o Estado oferece, mas também tem muita questão particular que oferece também, que oferta também. Vocês estão em uma instituição privada, mas que não é obrigação do Estado. Ele oferta, mas vocês não são obrigados a fazerem uma faculdade pública, por exemplo. Agora, a educação básica, o Estado, ele é obrigado a fazer. E se os pais não optarem por uma educação particular, eles são obrigados a colocarem seus filhos nas escolas. Sei
Entendo que muita gente ainda não sente essa obrigação, ainda tem muita criança fora da escola, o que não deveria acontecer. Mas as leis e o Conselho Tutelar estão aí para isso, para fazer valer esse dever, esse direito da criança e a obrigatoriedade do direito da criança e a obrigatoriedade do dever dos pais e do Estado. Os recursos vinculados devem ser voltados para a manutenção e desenvolvimento da educação. Nós temos Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o FNDE. O FNDE ele deve direcionar-se diretamente para o financiamento, o custeio de todo o processo educativo. Nós temos também algumas políticas, programas e ações que vêm se desencadeando nos âmbitos federal, estadual e municipal para ampliar as oportunidades educacionais na educação básica, que é uma tarefa constitucionalmente de competência de direito, né, de execução do governo federal, governo estadual e dos governos municipais. Portanto, nós temos uma iniciativa da União por meio da indução do financiamento de ações, programas e políticas que nem sempre é realizado de modo orgânico, nem sempre acontece como deveria acontecer. Na medida em que se organiza, se caracteriza uma superposição e ingerência direta nas escolas vinculadas aos sistemas de ensino, entre outros. De acordo com esse material, que eu gostei particularmente muito dele, quando eu estava pesquisando para que a gente pudesse trabalhar um material bem consistente, eu gostei das críticas que ele faz à condução da educação. Porque a educação precisa ser gerenciada, precisa ser gestada, né, para poder acontecer, gerida e bem gerida, para que a gente tenha todos os recursos e tenhamos, sim, êxito e sucesso nessa condução da educação nacional. Então, nós temos a partir disso uma questão a ser bem discutida, a ser bem pensada, bem organizada, que é quando eu penso na problematização das condições de formação e profissionalização docente. Gente, essa questão ela é muito arraigada a quem oferta educação. Se eu oferto educação para a educação básica, eu preciso formar esse profissional. Se eu oferto educação para a educação profissional, eu preciso formar. E a gente tem, assim, não necessariamente nessa ordem, mas nós temos um déficit muito grande em relação à educação, à formação do profissional que nós queremos, que nós buscamos. O meu projeto de tese é exatamente pensar como está essa formação continuada do professor durante esse processo pandêmico. Vocês já pararam para pensar nisso? Nós fomos inseridos, quem quis aprender a usar as plataformas foi buscar os seus jeitos, foi buscar a sua vivência, foi tentar, como a gente usa bem no Nordeste mesmo, foi se rebolar para aprender a lidar com a tecnologia para que de alguma forma conseguisse dar aulas. Então nós não tivemos um processo formativo para esse momento tão difícil nas nossas vidas. Nós temos a questão da profissionalização docente bem ligada, interligada a uma gestão educativa, a essa gestão que vai conduzir o processo educacional. Vejam, nós temos dentro da gestão dois personagens que são cruciais. O gestor, geralmente chamado de diretor, o gestor ele gerencia o processo geral da educação, desde o acolhimento das crianças no portão até o processo em sala de aula, a harmonia em sala de aula. Já o coordenador, ele orienta o processo de ensino e aprendizagem. O coordenador não tem que se preocupar com lâmpada queimada, com quadro quebrado, com falta de... Não. O coordenador tem que se preocupar como o professor está ensinando e, principalmente, como o aluno está aprendendo, certo? Esse processo mais pedagogicamente falando. Nesse sentido, deve-se considerar os diferentes fatores que interferem diretamente na atuação profissional da educação, bem como possibilitar o acesso formativo a todos os indivíduos que ali habitam, que não descurem de uma base sólida de formação, não se reduzindo à disseminação de metodologias e estratégias de aprendizagem. Como eu disse durante toda a nossa aula, a gestão pensa
se organiza, mas o professor executa. Então, se não houver harmonia entre gestor e professor, entre gestão e docência, a gente não tem um processo educativo pertinente. A gente não tem um processo educativo com êxito dentro da nossa sociedade, aquilo que a gente tanto prega, aquilo que a gente tanto sonha. E aí, eu tenho que ter, claramente falando, esses dois pontos bem executados na minha sala de aula, na minha escola, na minha comunidade escolar. Eu tenho aqui para pensar com vocês também a relação educação e trabalho. O tema educação e trabalho, eles não aparecem de forma nenhuma na grade, no currículo, na currículo nacional. Esse currículo nacional, ele tem que ser pensado partindo do processo educativo, partindo do processo de escolarização e que inconscientemente ou conscientemente o professor perceba que ele está formando profissionais, que ele está formando pessoas para atuarem na sociedade. Então ele tem que ter essa consciência de que aquele seu aluno, aquele seu estudante, ele vai sim ser um futuro médico, um futuro advogado, um futuro enfermeiro, enfim. A educação é entendida como um processo de formação e de aprendizagem socialmente elaborados. Ela precisa estar dentro de um sistema. Ela não pode acontecer de forma aleatória. Hoje eu vou ensinar tal coisa, amanhã não. Tem uma sequência cientificamente, academicamente falando, e tem algo que precisa ser planejado e pensado, não executado de qualquer forma. A contribuição na formação da pessoa humana, a contribuição da formação humana enquanto sujeito que transforma a sua sociedade enquanto cidadão. Eu estou formando opinião, eu estou criticamente falando em formar cidadão, em formar indivíduos que serão competentes a tal ponto de transformarem o meio em que eles vivem. Não é à toa, gente, que a ciência avançou de tal forma, eu já falei na aula anterior sobre como seria a nossa interação tecnológica há 20 anos atrás, se a pandemia tivesse dado 20 anos atrás. Vocês já pensaram como é que teria sido as aulas, a formação do professor? Como é que seria toda a condução desse processo diante da não existência da tecnologia? Difícil. Vocês sabem quantos anos durou para descobrirem a vacina da gripe espanhola? Mais de 10 anos. Porque os meios tecnológicos não eram pertinentes à descoberta da vacina. E agora, nessa pandemia moderna, pós-moderna, em menos de um ano, nós descobrimos a cura. Em menos de um ano, nós descobrimos a realidade de como amenizar essa situação pandêmica. Isso se deve a quê? Ao uso certo da tecnologia. Professor, mas nós não descobrimos ainda a cura da AIDS, é verdade. Nós ainda não descobrimos a cura da AIDS. E é uma doença silenciosa, é uma doença que ainda mata muito, principalmente nos continentes mais humildes. Então a gente ainda precisa avançar muito na tecnologia, mas eu penso com vocês o agora, né? Imaginem aí há 20 anos atrás para a gente descobrir essa vacina. E a vacina foi descoberta em menos de um ano. De detalhe, nós já temos inúmeras possibilidades de vacina. Nós já temos vacinas que imunizam com 2 doses, mas nós já temos vacina que imuniza com 1 dose. Então, o importante é que o avanço tecnológico científico foi tão significativo que nós conseguimos avançar e nós conseguimos hoje chegar a um processo de cura mais rápido diante de um meio pandêmico. E eu encerro aqui a nossa aula de ontem e de hoje, certo? Um prazer imenso poder conduzir, orientar, mediar o conhecimento de vocês. Eu não dou o meu conhecimento a vocês, eu só faço a mediação. E eu espero que esteja fazendo da melhor forma. Se não estiver, por favor, digam, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa refletir esse processo de ensino-aprendizagem de vocês, futuros pedagogos. Vocês aqui vão receber toda a carga pesada aí da pandemia. Quando vocês chegarem na sala de aula, esses meninos vão estar saindo de um processo pandêmico muito difícil.
E vamos estudar, vamos nos dedicar. Eu sei que pode ser difícil aguentar quase 1 hora de vídeo, mas é importante, visto que a gente não está presencialmente e visto que a gente precisa do conteúdo. Nós somos adultos, temos de discernimento do que nós escolhemos, do que nós queremos das nossas vidas, por isso esse momento é tão importante, para que a gente possa unificar, né, os saberes. Como eu disse ontem, nós estamos propondo aqui uma atividade. Hoje a atividade ela é diferenciada um pouquinho, tá? Hoje vocês vão ter a leitura, vão ter a aula, a leitura e a atividade. Busquem conhecer a atividade, conhecer o livro, tá? O livro nós já trabalhamos o primeiro e o segundo capítulo, desculpa. Nós estamos agora no 3º capítulo desse livro, muito bom. Uma linguagem muito simples. E a nossa atividade vai consistir em quê? A orientação para a nossa atividade é fazer a leitura do 3º capítulo do livro. Vocês vão ler o 3º capítulo, o livro chama Estrutura e Funcionamento da Educação Básica. Já está na plataforma, vocês também já têm, desde a nossa aula passada, vocês têm esse livro, é o mesmo livro. O capítulo é A Educação Básica. Vai apresentar a estrutura da educação brasileira no Brasil, da educação básica no Brasil, desculpa, de forma clara e objetiva. Após a leitura do capítulo, vocês vão apresentar o conceito, as características e as práticas pedagógicas de cada uma das modalidades de ensino apresentados pelos autores. Depois vocês vão fazer um texto, elaborando isso. Bem aqui tem o arquivo em Word, mas vocês podem escrever em outro arquivo que vocês vão colocar na plataforma, certo? E aí, gente, percebam, vocês vão pensar, vão destacar do texto o conceito, as características e as práticas pedagógicas de cada modalidade de ensino. Todas as modalidades que nós trabalhamos aqui, já apresentadas, e as que estão lá no livro, né, são as mesmas, vocês só vão fazer esse recorte. É bom que vocês resumam ao máximo o texto de vocês para não ficar grande demais e que vocês não precisam falar tudo, né, nem tudo é tão importante. Então, nós vamos ficar por aqui. Após a aula, eu estou à disposição de vocês no nosso grupo do WhatsApp para discutirmos, para tirarmos dúvidas. Não esqueçam, hoje nós temos aula, leitura e atividade. Só que a atividade vocês vão ter aí um tempo do intervalo entre essa nossa aula e até a nossa próxima aula, que vai ser aí divulgado e vocês já têm o calendário de vocês, tá bom? Muito bom estar aqui com vocês, apesar de querer muito que fosse presencial. Foi tão bom os nossos 2 dias juntinhos, mas agora se faz necessário o distanciamento novamente, tá bom? Lembrem que em casa nós não estamos isoladas, lembrem que em casa nós estamos protegidas e que a gente possa, assim, continuar cuidando uns dos outros, principalmente das pessoas que nós amamos, daquelas também que a gente não conhece. Fiquemos em casa, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês. Deus abençoe. Eu espero vocês lá no WhatsApp.